Se você está ouvindo esta mensagem agora, eu quero que você respire por um instante. Respire devagar, com calma, como quem está tentando reencontrar o próprio ar depois de dias abafados demais. Talvez você tenha chegado aqui carregando uma dor silenciosa, discreta, mas insistente. Uma dor que não pede licença para entrar e, quando vem, parece se sentar dentro do peito. Uma dor que você tenta ignorar durante o dia, mas que sempre te encontra no silêncio da noite. Talvez seja aquela lembrança que incomoda sem avisar, ou o medo que volta quando você menos espera, ou a solidão que bate mesmo quando você não está sozinho, ou a culpa que você não sabe mais como carregar, ou até mesmo algo que você não sabe nomear, apenas sente. Essa dor, seja ela qual for, não escolhe gênero, não escolhe idade, não escolhe rotina. Ela simplesmente chega, e quando chega, tira o ar, tira o chão, tira a cor, faz você viver no modo automático, funcionar por fora enquanto desaba por dentro. Faz você sorrir quando queria era sumir. Faz você dizer, tá tudo bem, quando o coração grita, não tá. Mas hoje, agora, eu quero que você só respire. Com calma. Como se estivesse abrindo uma fresta dentro da alma para deixar entrar um pouco de luz. Porque talvez, só talvez, a dor que você carrega ainda não tenha ido embora, não porque você falhou, não porque Deus te esqueceu, não porque você não tentou o suficiente, mas porque existe algo aí dentro que ainda não foi visto. Algo que está pedindo para ser tocado. Algo que você evitou por tanto tempo que acabou acreditando que tinha desaparecido. Mas não desapareceu. Apenas se escondeu onde ninguém mais vê, dentro de você. E para te ajudar a enxergar isso com outros olhos, eu quero te contar uma história. Uma história simples por fora, mas profunda por dentro. A história de um homem chamado Daniel. E talvez, enquanto você escuta, você perceba que, de alguma forma, a história dele tem muito a ver com a sua. Daniel não era fraco. Muito pelo contrário. Ele era o tipo de pessoa que aprendeu cedo a sobreviver, a segurar tudo, a resolver tudo, a ser o apoio, a estrutura, o que aguenta, o que dá conta, o que não quebra. Ele cresceu ouvindo frases como engole o choro, não demonstra, não dá brecha. Então ele se acostumou a guardar tudo. Em vez de falar, ele calava. Em vez de sentir, ele engolia. Em vez de pedir ajuda, ele resolvia sozinho. Tanta força guardada, tanta responsabilidade carregada, tanto silêncio acumulado acabaram transformando Daniel numa espécie de rocha humana, firme, confiável, funcional, mas profundamente cansada. E como acontece com muita gente assim, ninguém percebia o que acontecia por dentro dele. Ele sorria no trabalho, ele ajudava os amigos, ele cumpria suas tarefas, ele mantinha tudo em ordem. Mas por dentro, havia uma exaustão que só ele conhecia. Uma exaustão emocional que não dá febre, não aparece em exame, não vira atestado médico, mas dói. Dói muito. Uma tristeza sem nome, um desânimo sem motivo, uma dor sem endereço. Algo que ele não sabia explicar, mas que estava sempre ali, bem atrás do peito, como uma sombra emocional. Até que, numa madrugada qualquer, Daniel simplesmente não conseguiu mais dormir. A cabeça girava, os pensamentos não paravam, o coração parecia inquieto, sem paz. Ele se levantou, andou pela casa, abriu a geladeira sem fome, olhou para a janela tentando encontrar algum tipo de alívio, mas nada mudava. Nada acalmava. Era como se o corpo estivesse pedindo socorro e a alma estivesse tentando gritar para ser ouvida. Então ele saiu de casa. Não tinha destino. Não tinha plano. Só queria respirar longe de tudo por alguns minutos. Caminhou sem pressa, como quem carrega um peso que não sabe onde colocar. E sem perceber, seus passos o levaram até um campo abandonado que ficava atrás da sua casa. Era um lugar que ele raramente visitava. Terra cinza, rachada, seca. Um campo esquecido, sem vida, sem cor. Um espaço inútil para qualquer pessoa, mas estranhamente familiar para Daniel. Ele ficou ali parado, olhando aquele solo duro, e pela primeira vez,
Sentiu como se estivesse olhando para dentro de si mesmo. Porque era exatamente assim que ele se sentia por dentro. Rachado, cansado, esgotado, cinzento, sem brilho, sem fôlego, sem perspectiva. E foi ali, naquele lugar improvável, que algo dentro dele finalmente cedeu. Um suspiro profundo escapou, mas não era apenas ar. Era desabafo, era dor acumulada, era cansaço emocional demais para continuar fingindo. Daniel se ajoelhou e, com a voz embargada, murmurou a frase que ele evitou por anos. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se eu não estou entendendo algo, me mostra. Foi uma oração simples, crua, honesta, e talvez por isso mesmo tão poderosa. Não tinha discurso bonito, não tinha palavras ensaiadas, não tinha aparência de fé perfeita. Tinha verdade. E a verdade, quando dita com o coração aberto, sempre encontra Deus de um jeito diferente. O vento naquela noite era fraco, quase inexistente. Mas Daniel sentiu algo, uma paz suave, silenciosa, tão delicada que parecia quase invisível, uma presença que não explicava nada, mas confortava tudo. Ele abriu os olhos e viu algo brilhando na terra, uma ponta metálica, enferrujada, quase escondida, uma enxada velha, esquecida, inútil para qualquer pessoa que passasse ali. Mas Daniel sentiu um impulso estranho, como se algo dentro dele sussurrasse: comece por aqui. Ele hesitou. Parecia loucura, parecia imaginação, parecia delírio de quem não dormia bem há dias. Mas também parecia certo, parecia resposta, parecia direção. Então ele pegou a enxada e começou a cavar. O primeiro golpe ressoou seco na terra. A terra não cedeu. O segundo golpe doeu nas mãos. A terra continuou rígida. O terceiro, o quarto, o quinto. A terra parecia lutar contra ele. Mas ele continuou, porque a cada golpe, Daniel percebia que aquilo não era apenas sobre o campo diante dele. Era sobre o campo dentro dele. A terra endurecida era um espelho do coração que ele endureceu para sobreviver. As rachaduras do solo pareciam as rachaduras emocionais que ele escondia. O esforço físico era um reflexo do esforço interno que ele sempre evitou fazer. E então, enquanto cavava, lembranças começaram a surgir. Lembranças que ele empurrou por anos. Conversas que ele não queria ter. Situações que ele preferia esquecer. Palavras que doeram e nunca cicatrizaram. Traumas pequenos e grandes que ele empurrou para o fundo da alma acreditando que, com o tempo, eles desapareceriam. Mas não desapareceram. Se enterraram. E agora, no silêncio daquele campo, cada golpe era um resgate. Cada pedacinho de terra solto era um pedaço de dor que ele finalmente permitia sair. Cada movimento era uma confissão profunda sem palavras. O corpo cansava. As mãos doíam. O suor escorria. A respiração falhava. Mas algo dentro dele, algo divino, algo espiritual, insistia: não pare, continue. Você está mais perto do que imagina. E então, depois de muito tempo, a enxada bateu em algo diferente. Um som oco. Um toque suave que não era pedra, não era raiz. Daniel se ajoelhou, cavou com as mãos e encontrou um pequeno embrulho envolto em tecido antigo, quase destruído pelo tempo. Com cuidado, ele desamarrou o pano. E lá dentro havia uma semente. Uma única semente. Pequena, simples, frágil, inesperada. E naquele instante, tudo fez sentido. Uma frase tomou conta da mente e do coração dele, tão profunda que parecia vir de um lugar muito acima dele. Você não recebe aquilo pelo qual ora. Você recebe aquilo para o qual está preparado. E Daniel entendeu. Entendeu com uma clareza que doeu e curou ao mesmo tempo. A dor dele não tinha ido embora porque ele não estava preparado para a cura. Pedia paz, mas não mexia nas áreas que geravam caos. Pedia mudança, mas evitava tocar nos lugares que precisavam ser transformados. Pedia resposta, mas mantinha o coração trancado. A semente era uma revelação, uma resposta divina embrulhada em metáfora. E como se Deus quisesse confirmar tudo aquilo, um versículo veio à memória.
Os que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. E pela primeira vez, Daniel entendeu esse versículo de verdade. Não basta chorar. Não basta pedir. Não basta esperar. É preciso preparar. É preciso cavar. É preciso abrir espaço dentro de si. É preciso permitir que Deus toque o que você passou a vida inteira evitando. Nos dias seguintes, Daniel voltou ao campo. Todos os dias. Ele preparou a terra com paciência, tirou pedras, removeu raízes mortas, regou, esperou. E percebeu que aquele campo não era apenas um campo. Era ele. Era a alma dele, em forma de solo. Era um retrato emocional, espiritual, psicológico, revelado diante dos seus olhos. Com o passar do tempo, algo começou a brotar. Pequeno, delicado, invisível para qualquer outra pessoa, mas profundamente visível para ele. Uma vida nascendo no meio da terra que antes era estéril. Uma resposta nascendo onde antes havia desespero. Uma nova história nascendo onde antes havia cansaço. Meses se passaram e aquela semente se tornou uma árvore. Forte, viva, alta, imponente. Mas não era sobre a árvore. Nunca foi. Era sobre Daniel, sobre o coração dele, sobre o processo que Deus fez dentro dele enquanto ele preparava o campo. E talvez, de algum jeito, essa história seja sobre você também. Talvez a sua dor ainda não tenha passado, porque Deus não está atrasado. Ele está preparando você. Talvez ele esteja trabalhando suas raízes, suas estruturas internas, seus fundamentos emocionais. Talvez ele esteja fortalecendo você para sustentar aquilo que você tanto pede. A psicologia chamaria isso de trabalho emocional profundo. A fé chama de processo. Deus chama de transformação. E hoje eu quero te convidar a enxergar a sua dor de outro jeito. Não como inimiga, não como castigo, não como fraqueza, mas como convite. Convite para cavar. Convite para tocar o que você enterrou. Convite para permitir que o solo interno respire. Convite para fazer espaço. Convite para preparar o terreno. A dor não veio para te derrubar. Ela veio para te revelar, para te amadurecer, para te fortalecer, para te preparar. E por mais difícil que seja acreditar nisso agora, você não está fazendo isso sozinho. Deus está aqui. Exatamente aqui. No silêncio onde dói, na lágrima que cai, no vazio que incomoda, no pedido que você nem sabe fazer, na esperança que você achou que tinha perdido. Ele não te abandonou. Ele está te preparando. E se essa história encontrou você de alguma forma, continue aqui. Se quiser caminhar comigo, se inscreva no canal, não por mim, mas por você, para lembrar todos os dias que existe um lugar seguro onde você pode respirar, sentir e se fortalecer. E se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Às vezes tudo o que uma pessoa precisa é de uma história que a lembre que ainda há esperança. E se quiser, me conta nos comentários. Qual parte dessa história falou mais com você? Eu vou ler tudo com carinho, porque você não está só. E passo a passo, história por história, semente por semente, você vai florescer de novo. E quando florescer, e você vai entender. A dor não veio para destruir, veio para preparar.